Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma tradução simultânea. Hoje não teremos decisão de política monetária, mas sim a fala do Powell na reunião de Jackson Hole, no Wyoming, nos Estados Unidos, onde eles falarão sobre vários assuntos, como por exemplo, taxa de juro neutra, o que pode acontecer com a política monetária daqui para frente, se a economia está reacelerando, isso é inflacionário ou não é inflacionário? Vamos lá, vamos começar. Bem rápido a introdução. Muito obrigado, muito bom dia para todos vocês. No último ano, nós fomos bem diretos ao ponto. Esse ano nós vamos falar um pouco mais, mas a mensagem é a mesma. É o nosso trabalho trazer a inflação para 2% e nós faremos isso, estamos fazendo isso. Nós temos apertado a política monetária nos últimos anos, principalmente no ano passado. Embora a inflação tenha caído do seu pico, ela continua muito alta. Estamos preparados para manter o ajuste de política monetária caso necessário e manteremos a política apertada até a inflação voltar ao nosso objetivo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso progresso nos últimos anos e os desafios que nós enfrentaremos daqui para frente. Eu vou concluir com um resumo do que isso significa para nossa política. Até agora, nós estamos avaliando, cuidadosamente os dados e avaliando os riscos. A inflação, ela surgiu do nada por uma colisão entre oferta e demanda, a oferta restringida. Nós começamos a subir o juro em março de 22. Foi claro que para trazer a inflação para baixo, era preciso reequilibrar a oferta e demanda, existiam muitas distorções, e apertar a política monetária, que traria a demanda agregada para baixo, até ter tempo para a recuperação da oferta. Nós ainda vemos que o processo tem um longo caminho pela frente, mesmo com a melhora recente dos dados de inflação. Nos últimos 12 meses, o PCE encontra-se... Ele bateu 7% em junho de 22 e caiu até 3,3%, como foi o último julho. Em linha com as tendências globais. E falando um pouquinho sobre a Rússia, os efeitos da crise, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Deixa like, tem mais de 3 mil pessoas, hein? Essa queda da inflação é ótima para famílias e empresas, mas o preço da energia e alimentos são definidos por eventos globais e por mercado internacional. Então nós vamos focar aqui sobre o núcleo da inflação. Olha a importância de focar no núcleo, tá? Ele sempre fala nisso. Esquece o PCE e o CPI. Core CPI, Core PCE. A inflação foi caindo até 4,3% agora em julho, Core PCE. Os números recentes são ótimos, mas 2 números apenas 2 meses seguidos de dados bons é pouco, é pouca coisa. Nós queremos ver mais sinais de queda da inflação. O núcleo da inflação nos últimos 12 meses continua elevado. Ainda existe um longo caminho até trazer a estabilidade de preços. Para entender os fatores que podem melhorar os dados de inflação daqui para frente, nós precisamos analisar os 3 grandes componentes da inflação, do núcleo da inflação: bens, serviços e serviços excluindo moradia. O núcleo da inflação de bens, caiu rapidamente. Se eu não me engano, hoje é levemente positivo, tá? Chegou a ser negativo alguns meses atrás. No início da pandemia, a demanda por veículos, por exemplo, aumentou consideravelmente, dada a política monetária expansionista, problemas nas cadeias de suprimentos e mudanças nas preferências. Isso eu já falei várias vezes para vocês, bem bacana. Mudança de preferências dos consumidores por bens e serviços, E aí, na época, a oferta de veículos caiu, o aumento do preço dos veículos explodiu, com os efeitos da pandemia se dissipando e acabando, houve uma melhora na oferta, que nós estamos vendo agora, uma melhora considerável na oferta de veículos no mundo. Os juros sobre automóveis e dívidas automobilísticas, aumentou consideravelmente, dobrou, mais do que dobrou. A inflação de automóveis caiu consideravelmente. Dinâmicas semelhantes aconteceram para a inflação de bens, o núcleo da inflação de bens. E com a política monetária restritiva, nós veremos isso cada vez mais transparente com o tempo. E para continuarmos vendo esse progresso, é necessário manter o juro alto por mais tempo. Sobre o mercado imobiliário, os efeitos da política monetária ficaram muito perceptíveis logo depois do início do ciclo de alta da taxa de juro, que é o lift-off, que eles chamam, como se fosse um avião saindo do chão. Nós vimos uma alteração no mercado de aluguéis. Nós sabemos que a inflação imobiliária ela tem um lag de mais ou menos 12 meses. A desinflação ela reflete os aluguéis pagos pelos inquilinos. Demora um tempo até a inflação perceber esses efeitos de queda da inflação. André Machado, o ogro de Wall Street. Bom dia, meu querido. Nós vamos ver esses efeitos da desinflação dos imóveis nos próximos anos. Nós acreditamos que a inflação de serviços, de
moradia tende a voltar lá para a média do pré-pandemia, né? Eu acho, é difícil de prever esse tipo de coisa. Serviços excluindo moradia, então, vamos falar sobre esse terceiro componente, né? Ele representa praticamente metade do core. Estamos falando de serviços de alimentação, transporte e saúde. Nós temos visto que alguns tipos de inflação lá dentro estão de lado desde o início do ciclo de alta da taxa de juros, e algumas coisas são mais encorajadoras, né? Nós temos alguns componentes do core que são menos sensíveis à política monetária. É por isso que tem sido difícil trazer a inflação para baixo. Nós sabemos que o mercado de trabalho continua apertado, nós precisamos de um progresso melhor nesse quesito para a inflação voltar a cair. Percebam que ele está ligando aqui o mercado de trabalho com a inflação de serviços, tá? Excluindo imóveis. Então é preciso ver uma piora no mercado de trabalho para ver uma melhora nos dados de inflação, tá? Com o fim de algumas distorções, é possível ver alguma melhora nos dados de inflação, que podem continuar caindo. Trazer a inflação de 2 para 2%, é preciso ver algum período de crescimento abaixo da média, ou melhor, da tendência de longo prazo, que seria abaixo de 2,5%, 2%, desde o ano passado. O juro real de 2 anos já subiu 250 basis points, e os juros de longo prazo também já subiram, mais ou menos 150 basis points. Além das mudanças nas taxas de juros, vimos mudanças nos padrões de empréstimo dos bancos, indicador que a gente já acompanhou várias vezes aqui. Nós acreditamos que isso tem algum efeito, eventualmente, sobre a atividade econômica. Por exemplo, a produção industrial, o crescimento da produção industrial tem caído, pelo menos nos últimos 5 trimestres. Mas nós estamos atentos a alguns sinais de que a economia não está desacelerando quanto esperado. O PIB está vindo acima do esperado e acima da sua média de longo prazo. Em adição, após desacelerar rapidamente nos últimos 12 meses, o setor imobiliário está mostrando sinais de recuperação. A aceleração da atividade pode colocar algum risco sobre esse processo de desinflação, tá? O reequilíbrio do mercado de trabalho tem acontecido nesse último ano, mas mais lento do que nós gostaríamos. O aumento da imigração para os níveis pré-pandemia tem ajudado, né? A taxa de participação da força de trabalho das mulheres atingiu um patamar histórico. O JOLTS continua elevado, mas cada vez mais baixo. O payroll tem desacelerado consideravelmente, como a gente já viu. Esse rebalanceamento tem melhorado o mercado de trabalho como um todo. Nós já temos visto uma queda parcial dos salários. O crescimento dos salários tem sido menor. O que importa para as famílias é o crescimento real dos salários. Embora o crescimento nominal dos salários tenha caído, o crescimento real tem aumentado, tendo em vista a queda da inflação, né? Alguma piora nesse reequilíbrio do mercado de trabalho pode levar a alguma piora nas expectativas de inflação, né? 2% é a nossa meta de inflação e vai continuar sendo. Não tem choro. Deixou falado, tá? Deixou falado. Todos esses ciclos de aperto monetário possuem seus desafios, então agora temos também vários desafios, tá? Nós vemos a política monetária hoje como restritiva e vai trazer uma pressão sobre a atividade, o mercado de trabalho e a inflação. Algumas pessoas falam sobre a taxa de juro neutra. Muitas pessoas questionando o patamar preciso dessa taxa de juro neutra. Essa questão era muito complicada, tendo em vista os lags e a defasagem da política monetária, até ela afetar a inflação. Desde o simpósio no ano passado, nós subimos a taxa de juro em 300 basis points, incluindo 100 basis points nos últimos 7 meses. E nós temos reduzido consideravelmente o nosso balanço patrimonial. Nós temos visto que ainda possui um drag muito grande sobre a atividade nos próximos meses. A economia ainda não sentiu todos os efeitos da política monetária. O mercado está subindo ou está caindo? O JOLTS tem caído consideravelmente sem o aumento do desemprego. Algo excelente, muito bem-vindo, mas é historicamente raro de acontecer. Nós acreditamos que a inflação hoje tem sido um pouco mais sensível às mudanças no mercado de trabalho. Essas mudanças podem ou não podem persistir. Essas incertezas, novas ou antigas, complicam o nosso trabalho de equilibrar a política monetária entre os riscos de ou fazer demais e fuder com tudo, ou fazer de menos e fuder com tudo também. Se eles fazem demais, a economia quebra, se fizer de menos, a inflação lá sobe. Se a gente fizer demais, isso pode ter um efeito muito grande sobre o mercado de trabalho, né? E a atividade econômica. Nessas circunstâncias, a gestão de risco, ela é crítica. Nas próximas reuniões, nós vamos interpretar e analisar o progresso da política monetária olhando para dados. Baseado nesses dados e conclusões, nós vamos concluir se é preciso apertar mais ou manter a política estável para avaliar os resultados. Nós precisamos manter a estabilidade de preços para atingir o nosso duplo mandato. Nós precisamos de um longo período de mercado de trabalho sólido e nós continuaremos fazendo o nosso trabalho até
atingimos o nosso objetivo. É isso aí, muito bom. Posso fazer umas conclusões com vocês aqui?